desafios trazidos pela pandemia. Sabemos que estamos vivendo um momento atípico, né? Onde nós estamos enfrentando algumas dificuldades em todos os setores do nosso país, não é só no segmento, mas em todos. E uma das coisas, antes até de comentar, de conversar, eu peço que a todos, né, deixem os seus microfones desligados, e caso depois a gente houver necessidade de alguém falar, né, a gente pode liberar os microfones, tá? E o que eu estava comentando, com essas dificuldades que nós vemos enfrentando no nosso dia a dia, e também refletiu bastante no próprio saneamento. Nós temos bastante peculiaridade, principalmente com essa mudança na economia, onde financeiramente tem impactado diretamente nos consumidores, e isso reflete também no pagamento das suas tarifas de água, tarifas de esgoto, e também com essa questão da pandemia também houve muitas mudanças nos setores de faturamento, nos setores de arrecadação, principalmente quando se trata de não pode, a maioria dos prestadores não estão realizando cortes, realizando leituras pela média, isenção de tarifas, suspensão de reajuste, revisão tarifária nessa ocasião, né? E até mesmo a postergação de investimento. Isso tudo reflete financeiramente nos caixas dos prestadores. A gente estamos até fazendo um monitoramento e avaliando a situação de todos os prestadores. A gente sabe que o cenário praticamente é quase que o mesmo. Tivemos bastante alterações nos faturamentos e arrecadação, principalmente no setor residencial, e uma queda, principalmente de faturamento, no setor industrial e comercial. Isso tem trazido grandes desafios, né? Foi aí que a própria agência reguladora, por parte da diretoria, que o diretor Dalto Favero Branco vai falar daqui a pouco, resolvemos fazer esse webinar, convidar palestrantes já voltados para o setor, né? Palestrantes que estão aí no dia a dia. No nosso caso, a gente convidou o Evandro, né? O Dr. Gilberto, o Felipe, a Mariana, que daqui a pouco vão fazer a apresentação deles, para que a gente possa assim, trocar experiências, mostrar o que é que vem sendo feito, o que é que vem sendo realizado, para quem está ali no dia a dia, para que isso sirva assim, de exemplo, e com essa troca de experiência a gente possa melhorar o nosso dia a dia no trabalho quanto à questão de faturamento, arrecadação, e essa questão que é uma consequência ou outra é a da inadimplência. Gostaria de passar a palavra para o Dalto, para ele dar as boas-vindas, e depois já vamos passar a palavra para que a gente possa já estar fazendo as palestras com o Dr. Gilberto, iniciando. Né? Palavra com o Dalto, diretor-geral da Agência Reguladora. Obrigado, Lucas. Bom dia a todos. Quero parabenizar aí, mais uma vez, a Thalita, que coordena a academia, a Ares PCJ, e ao Lucas, pela organização desse webinar, que vem ao encontro de uma situação, infelizmente, que está ocorrendo não só aqui, né, na nossa região, no nosso estado, no nosso país, mas é uma pandemia. E isso, qual é o impacto da Covid-19 sobre, principalmente, os serviços de saneamento. Quero agradecer imensamente a participação, primeiro, por aceitarem, né, o nosso convite, e aí por estarem aqui conosco hoje os palestrantes, aí o Evandro Trentin, do SAI de Mogi, Mojimirim, Dr. Gilberto Jacobucci, procurador lá da Sanasa Campinas, o Felipe Ferreira, que ele é lá do SAEC, lá do SAI de Cerquilho, e também a Mariana Sanches, que é da BRK Ambiental. Eu quero também agradecer, nós estamos com quase 50 participantes que vão estar acompanhando esse webinar, e eu desejo a todos aí um bom dia de discussão, de apresentações, de temas aí que estão impactando a todos, né? Está trazendo essa dificuldade a todos. E então, parabéns mais uma vez, desejo boas apresentações, bons debates, e que
E já peço para os participantes aí que desejam fazer perguntas, utilizar do nosso chat para que o Lucas possa ler essas perguntas e os nossos palestrantes comentar, ok? Um bom dia, então, bom evento para vocês. Eu vou estar aqui acompanhando quietinho, mas para e passo de tudo que estiver acontecendo, ok? Bom dia aí para vocês. Obrigado por aceitar esse convite. Bom, vamos lá, dando início aos trabalhos, né? Nós vamos iniciar com uma palestra com o Dr. Gilberto. Igual o Dalton já comentou, ele é procurador jurídico da empresa Sanasa. Dr. Gilberto, ele é formado pela Universidade de São Francisco de Bragança Paulista. Ele tem um curso de especialização em Direito Público junto à OAB, especialista em Economia pela FGV, e ingressou na Sanasa em 1998. Dr. Gilberto Jacobucci Júnior. Eu passo a palavra para o senhor, para que o senhor possa estar falando aí em 30 minutos, né? Expondo a sua apresentação. Obrigado. E antes de mais nada, quero cumprimentar a Ares PCJ pela iniciativa, na pessoa do diretor Dalton, e essa troca de experiência é importante para que nós possamos lidar com essa crise de pandemia. A Sanasa também vem sendo atingida por essa, não podia ser diferente, né? E nós, embora nós não divulgamos isso, justamente para não estimular a inadimplência, nós não estamos cortando a água, né? Não há supressão do fornecimento de água. E em que pese a gente também adotou, além disso, de não ter a supressão do fornecimento de água, nós também estamos cobrando a tarifa pela média dos meses de março, abril e maio de 2019. Né? Então, nós estamos tendo, obviamente, aí uma inadimplência maior em função disso, mas nós não suspendemos as cobranças judiciais, nem as execuções, nada judicial foi suspenso. Nós continuamos a promover as demandas judiciais. Tivemos também muito ofício do Ministério Público, da rede hoteleira, vários pedindo para não cobrar, inclusive alguns pedindo para não cobrar absolutamente nada de água, né? E então, assim, era cada pedido absurdo que existia, como se a Sanasa não tivesse sido atingida. O próprio Ministério Público, inclusive, fez um requerimento nesse sentido. E algumas outras associações ingressaram em juízo com o mesmo pedido, mas o Poder Judiciário, atento a essa situação, também não acolheu, né? Não acolheu os pleitos para deixar de pagar. A única questão é que, em algumas situações, houve liminar para que não houvesse o corte. Mas isso nós já estamos adotando, né? Nós já só não divulgamos, mas nós estamos adotando. Então, de forma geral, a melhor ferramenta que nós tínhamos, hoje nós não temos, que é justamente o corte do fornecimento. Além disso, nós também adotamos uma política de parcelamento, um parcelamento maior dos débitos, né? Hoje a gente está parcelando mais ou menos a dívida em torno de 40 parcelas mensais. Então, a Sanasa vem evitando todos os esforços para promover essa cobrança amigável e facilitar a situação do devedor, digamos assim. Então, vários que comparecem na Sanasa vêm e parcelam muitos parcelamentos de 40 vezes, né? Então, assim, tanto pessoa jurídica como pessoa física. Há um argumento que eles utilizam muito de que houve redução, né?
os hotéis de ocupação, os hotéis, a atividade comercial que está fechada, não está utilizando. Mas, por outro lado, proporcionalmente, também há uma redução de tarifa, né? Que é o que a gente bate muito nisso. Há uma redução tarifária proporcional a essa situação, né? Aquele que fecha o estabelecimento, ele também não paga um consumo mínimo, digamos assim. Então, essa situação, inclusive, foi acolhida pelo Poder Judiciário, que entendeu realmente que há essa proporcionalidade e não está isentando de pagar, né? Não há essa proposta do Judiciário, ele não determina que se forneça água sem pagamento, isso não. Agora, por outro lado, ele não permite o corte, mas isso nós já estamos adotando, e desde o início praticamente da pandemia, eu no início tinha uma preocupação, porque alguns pedidos eram, inclusive, para extinguir a ligação de água. Muitos fizeram esses pedidos. E, como é uma questão de saneamento e a doença ela se combate, sobretudo com o tratamento de água, praticamente todos desses pedidos eu indeferia, porque se você extingue a ligação, aí já abre espaço para obter fonte alternativa, para compra de água, e, enfim, você começa a ter um outro tipo de problema, e você vai perdendo o consumidor. Então, assim, a gente vai trabalhando na medida do que as coisas vão acontecendo e, obviamente, seguindo também os decretos municipais, né, do prefeito, além das normas da Agência Nacional de Saúde, os regramentos que estão aí coordenando essa questão de pandemia, e, enfim. Então, segue muito a gente segue na totalidade essas normativas e vai se adaptando à situação que vai aparecendo, né? Mas, obviamente, a nossa inadimplência aí cresceu 30%, 40%, com certeza, e nós estamos tendo as nossas dificuldades, mas, graças a Deus, por enquanto, a Sanasa consegue ainda manter as suas obrigações. Evidente que algumas das terceirizadas, alguns contratos também estão sendo atingidos, principalmente aquele que efetua o corte do fornecimento, que tem contrato conosco, e aí mantivemos um entendimento com a empresa no sentido de suspender por hora o contrato, até que a situação fique melhor, enfim, que a gente possa ter um panorama diferente. Mas houve uma aceitação também da empresa. Então, na realidade, todos os segmentos acabam sendo atingidos, né? A gente não tem aí ninguém favorecido, né? A princípio, no início, nós tivemos um problema grande com a pessoa turista, né, que fazia uma leitura, fazia a coleta de leitura nos hidrômetros, uma pressão muito grande, inclusive do Ministério Público do Trabalho, para que se fizesse um revezamento, diminuísse a redução dessas pessoas. Nós também fizemos isso, a atividade, e na própria corpo administrativo da empresa também. Hoje, as pessoas acima de 60 anos e aquelas que têm alguma comorbidade anterior aí, a que precede, né, e ainda que sejam mais novos, estão afastados. E a Sanasa optou em antecipar as férias, inclusive de acordo com a medida provisória do governo. Então, ela está antecipando as férias dessas pessoas e concedendo férias. Algumas atividades que são essenciais, há uma certa dificuldade para fazer um rodízio entre os empregados, mas, assim, nós conseguimos, por exemplo, reduzir a jornada, pelo menos um pouco, e então nós estamos lidando com essa situação. O nosso jurídico aqui, infelizmente, nós não conseguimos ainda fazer um trabalho remoto com todos. Então,
o jurídico acaba tendo uma participação efetiva de trabalho aqui internamente. E exceto aquelas pessoas que, como eu falei, que têm alguma comorbidade ou que tenha 60 anos, né? Todas essas pessoas estão dispensadas do trabalho e né? Foi uma providência que a companhia adotou para poder administrar essa situação. Então, de maneira geral, é isso que vem acontecendo, né? Nós estamos nos deparando com certas situações aí no dia a dia de dificuldade, algumas nós conseguimos superar, outras não, mas a maioria, por exemplo, das ações judiciais, né, houve um pedido explícito do Ministério Público, inclusive, para suspender o andamento dessas ações judiciais, e, obviamente, que a Sanasa não concordou com isso, porque não faz sentido, né? A empresa também precisa de receita, né? Ela não tem como, ela também já está sendo atingida, né? Então, e ainda que pese a política social que ela adota, ela tem isenção de tarifa para as camadas mais vulneráveis, né? Menos providas, e também essa cobrança de média pelos meses de março, abril e maio de 2019, que certamente vai gerar um problema grande no futuro, né? Porque eu acredito que essa média, muitas, talvez a maioria, não vai corresponder à leitura, e acho que vai ser para mais, né? A Sanasa deve estar tendo aí um prejuízo nessa marcação, pelos estudos que a gente faz aí, essa leitura pela média, ela reflete num aumento que não está sendo cobrado nesse momento, né? E alguns outros casos, de fato, pode ser que tenha, essa média pode ser que seja superior à leitura real de hoje. E aí vai ser feita a adequação, né? Nesse aspecto, o consumidor não será prejudicado, né? E vai ser atendido. E aqueles que houver um valor acima, né, pela leitura, aí nós vamos providenciar as cobranças, né? Quer dizer, só não vai ser pago isso agora, obviamente, mas futuramente será pago, né? Então, as pessoas que consomem até 10 metros cúbicos, por exemplo, não terão isenção de tarifa por 3 meses, né? É o que a gente decretou lá em 25 de março de 2020. Então, nós estamos tentando conciliar as situações, né? E as dificuldades contratuais com as empresas que nós celebramos contratos, que prestam serviços para a Sanasa, e tentando ver aí um denominador comum, que é como eu disse no início, né? Todos são atingidos, sem exceção, né? Não há aquele que é favorecido aqui. Então, todos têm que procurar contornar da melhor maneira possível, né? E então, basicamente é isso. Eu acho que as situações mais assim de dificuldade que nós tivemos, nós, por exemplo, não foi o nosso caso, essa questão de salarial, por exemplo, dos empregados não foram atingidos, né? A Sanasa está conseguindo honrar com todos os compromissos salariais, com os direitos previstos no acordo coletivo, vem honrando, com dificuldade, mas vem honrando. E também nós conseguimos manter um entendimento com o sindicato de que esse ano não terá reajuste salarial, né? Não será feito nenhum reajuste. O sindicato, embora tenha reclamado um pouco, porque é da função deles, né, esse tipo de comportamento, acabou entendendo que a realidade hoje é essa, né? Todos têm que fazer um pouco de sacrifício. E, da mesma forma, nós temos uma política de mapeamento para, eventualmente, promover funcionários, servidores de carreira, né? E
E aí também não será feito esse mapeamento nesse ano, e muito provavelmente o ano que vem também não. Então, são situações que nós também conseguimos compor com o sindicato, que também foi sensível a essas duas questões aí que são sempre levantadas por eles. E os direitos mantidos, todos eles, e o piso mantido, né, o piso do ano passado, quer dizer, então, isso já ajudou bastante a companhia, não foi impactante, né, que normalmente tem um impacto aí financeiro grande, e nós conseguimos resolver dessa forma. Então, a Sanasa vem administrando a pandemia dessa maneira, né? Também há uma política de proteção aos empregados, todos usam obrigatoriamente máscara de proteção, álcool gel, né, todos sem exceção. O álcool gel aqui é distribuído em mesas e instalados em paredes, né? Então, muito álcool gel espalhado na empresa. E no atendimento foi colocado um vidro, né, blindando, separando com 1,5 metro mais ou menos o atendente do consumidor, né? Então tem uma separação aí de segurança. Então todas as medidas aí seguras que nós adotamos, nós estamos adotando, de acordo com as normas de saúde e principalmente com a nossa orientação do nosso médico de segurança do trabalho, né, que também normatizou aqui internamente essa situação, essas providências de segurança, e nós estamos seguindo à risca. Inclusive, numa das ações do Ministério Público do Trabalho, que nós somos questionados por denúncia de alguns funcionários de que a Sanasa estaria não atendendo, né, as recomendações médicas, nós levantamos toda essa situação e mostramos que ela vem cumprindo, ela forneceu inclusive 2 máscaras para cada empregado, além do rodízio, da escala de rodízio, né, que é adotado e de acordo com o seu gestor, né, e agora é óbvio que tem funções que você não consegue substituir, porque você tem que treinar, demanda tempo para treinar aquele empregado para assumir aquela função. Então, nesses casos, há uma redução de jornada e enfim, os veículos também, com equipe, né, a orientação que foi dada era no máximo para 2 pessoas e obrigatoriamente utilizando máscara. Nessa questão da máscara, é importante frisar que para nós aqui a máscara é um equipamento de proteção obrigatório. Então, hoje, se o funcionário ele é visto sem a máscara, ele recebe advertência, né? Então, assim, a gente tem um controle severo nessa atuação, justamente para que ele próprio seja protegido e que proteja os outros, né? Quer dizer, para que não tenha nenhum tipo de contágio. E, mesmo assim, nós tivemos alguns casos de Covid. Acho que 2 ou 3 casos de Covid, salvo engano. Mas, graças a Deus, todos se recuperaram, com alta já e voltando ao trabalho. Todos os 3 tiveram sucesso na recuperação. Me parece que nenhum deles chegou a ser encaminhado para a UTI, não precisou de respirador, enfim, e já retornaram para seus postos de trabalho. Então, essas são, de maneira geral, o panorama que a empresa vem aí enfrentando e, enfim, se deparando com essas situações, procurando sobreviver a essa situação toda, que não é fácil, né? A nossa cultura é uma cultura de contato, né? Então, é difícil a gente absorver o distanciamento, né? Muitos até esquecem e querem cumprimentar, e a todo tempo a gente tem que relembrar que nós temos que manter um distanciamento. Acabou com toda a festa que tinha aqui de aniversário, festa
assim, em geral, festa junina, né? Então, justamente para evitar aglomeração, porque era algo que a gente tinha o costume de fazer. Eu mesmo aqui tenho o hábito de organizar sempre uma festinha de aniversário para um dos nossos procuradores, dos nossos funcionários, né, que é bom para o convívio entre as pessoas. Então, de maneira geral, isso teve que parar, né? Aqui, pelo menos, nós evitamos que tenha essa aglomeração. E, então, assim, voltando em relação à inadimplência, todos os processos judiciais, assim que voltou ao normal, nós estamos dando andamento, com cumprimento de sentença, com ação de cobrança, com distribuição de ação, isso não parou, né? Isso, embora, insisto, o Ministério Público queria muito que estivesse parado, mas nós não atendemos porque é inviável, né? Não tem sentido isso. Então, com exceção de um período que o meu Poder Judiciário suspendeu os prazos, né? E passado esse período, todos nós retornamos à cobrança normalmente do que se vem sendo feito. É óbvio que as condições de negociação são mais facilitadas, né? Isso a gente não nega, a gente leva em conta a pandemia, né? Uma coisa que você não dá para desprezar a pandemia, né? Então, enfim, é isso que nós estamos adotando aqui de forma geral, pessoal. É o que eu tenho a dizer a respeito do panorama geral da Sanasa. Ok? Obrigado. Muito obrigado, doutor Gilberto, pelas palavras. Realmente a gente vê que é um caso assim, muito atípico e que pegou todos de surpresa, né? Estávamos até hoje cedo aqui já comentando que são medidas que estão sendo tomadas que, na verdade, você não encontra em lugar nenhum se alguém já passou por uma situação dessa, né? Na verdade, isso não é só no saneamento, mas em tudo, como eu já te comentei, em todos os outros setores. Não tem um manual, não tem como eu vou recorrer, como num caso de uma pandemia, como eu posso resolver essa questão, né? Então, são atitudes que a gente tem que tomar, são medidas, né, que tem que tomar. E graças a Deus, pelo menos assim, pelos monitoramentos que nós estamos fazendo com os prestadores, um ponto que chamou a atenção é a presença de caixa para que possa enfrentar a pandemia, né? Isso é um ponto importante, queira ou não, acaba sendo mais sólido a enfrentar, fica mais tranquilo, vamos dizer assim, financeiramente. A gente sabe que o caixa não é eterno, né? A maioria dos prestadores às vezes dispõe de 1 mês de faturamento, de 2 meses de faturamento. A gente sabe que isso não é eterno, mas acaba facilitando um pouco no dia a dia, no trabalho, para as tomadas de decisão, até aguardar um reajuste, né, ou uma revisão tarifária. Isso, então, facilita um pouco o nosso trabalho, né? Gostaria agora de convidar a Mariana Sanches, que é colaboradora da BRK Ambiental. Ela já está há 13 anos no setor, não é especializada em pandemia, né? Igual eu comentei, estou falando sobre o assunto, né? Ela atua na área comercial e na administração contratual, já atuou tanto na BRK de Rio Claro, né, que até hoje ela está falando de Rio Claro, Santa Gertrudes e Porto Ferreira, que é a minha cidade natal até, né? Com você, Mariana, você tem aí 20 minutos para estar expondo a sua apresentação aqui, troca de experiência. Obrigada, Lucas. Queria agradecer a Ares pelo convite, né, em nome da BRK. Agradecer ao Dalto, o Carlos, né, que tem tanto nos apoiado, o André, que ajudou na organização dessa apresentação. Eu vou falar um pouquinho de como nós temos enfrentado esse momento aqui internamente na BRK. Vou compartilhar uma apresentaçãozinha com vocês, tá bom? Está vendo minha tela? Sim, estou vendo. Estamos sim. Bom, então vou falar um pouquinho quem é a BRK, acho que muitos já conhecem.
mas nós estamos presentes em 100 municípios hoje, né, distribuído por diversas regiões, como vocês podem verificar no mapa ao lado. Nós temos diversos tipos de contratos, desde concessões até parcerias público-privadas, que é o caso de Rio Claro, que é onde eu estou atuando atualmente. Temos subdelegações com empresas estaduais, entre outros. O foco principal da BRK na prestação dos serviços é o cliente, né, que é a razão da existência da nossa empresa. E a gente tem como foco também desenvolver soluções melhores para abastecimento de água, focar sempre na redução de perdas, né? Até nesse momento tão crítico em que nós temos uma redução drástica das chuvas, né? A água, que é o bem essencial para a cura para a vacina, né? Para essa pandemia. Então, nós temos atuado fortemente nessa redução de perdas. E com relação ao esgoto, como todos sabem, é um tema ainda que está em muita discussão. Muitos municípios ainda não têm a coleta, o afastamento e o tratamento de esgoto adequado. Então, um dos focos da BRK é levar para esses milhões de brasileiros que não possuem acesso os serviços de saneamento básico e dando mais qualidade de vida. Na bacia do PCJ, hoje, nós temos as concessões de Limeira, né, Santa Gertrude, Sumaré e Rio Claro. Dessas 4 concessões, nós temos 3 que são reguladas pela ARES, né, que é Limeira, Sumaré e Rio Claro. Começando por Limeira, Limeira é uma concessão, foi a primeira concessão plena, né, de água e esgoto. Hoje ela conta com em torno de 306 mil habitantes, tem em torno de 102 mil ligações de água, 101 mil ligações de esgoto, 1.334 metros de rede de água, 1.063 metros de rede de esgoto, e produz em média 2 milhões de metros cúbicos de água mês. Então, é muita água produzida e distribuída no município de Limeira. Sumaré, que é uma concessão mais nova, mas que vem crescendo fortemente e adequando todos os seus procedimentos, melhorando a qualidade de vida da população, possui atualmente 282 mil habitantes, 89 mil, quase 90 mil ligações de água, 85 mil ligações de esgoto, 837 mil metros de rede de água, 733 mil metros de rede de esgoto, produz em torno de 2 milhões e 100 mil metros cúbicos de água mês também. Rio Claro, uma concessão completamente diferente, né, das duas, é uma PPP de esgoto, é uma concessão administrativa, onde a responsabilidade do município da concessionária é coletar, afastar e tratar os esgotos e fazer alguns serviços, prestar alguns serviços comerciais em apoio ao DAI, que é o responsável pela água no município. Nós temos em torno de 206 mil habitantes, 82 mil ligações de água, 81 mil ligações de esgoto e cerca de 747 mil metros de rede coletora de esgoto, ou seja, para manter todo esse sistema trabalhando e funcionamento, em pleno funcionamento, mesmo em época de pandemia, nós tivemos também que nos adequar, né, à nossa forma de trabalhar, distribuindo todos os EPIs necessários, aumentando o distanciamento entre as pessoas. A princípio, afastamos todos os funcionários que estavam em grupo de risco também. Tivemos diversas orientações de segurança, uso de álcool em gel, a disponibilização das máscaras cirúrgicas para os funcionários. Então, é feito um controle rígido da quantidade de máscara que são utilizadas diariamente, ou seja, foram feitas várias adequações para que continuasse como é um serviço essencial, para que a gente continuasse prestando esse tipo de serviço sem ter a interrupção de abastecimento de água, coleta, afastamento e tratamento de esgoto. Falando agora um pouco, né, do tema que foi solicitado pela ARES e que foi bem exposto já, nós tivemos vários desafios também.
qual que é o cenário atual e as estratégias de relacionamento que a BRK vem tomando, né? A primeira delas foi a paralisação do corte. Antes mesmo dos decretos, a BRK resolveu fazer a paralisação desses cortes, porque a gente entende que a água é a vacina para a pandemia. É um bem essencial e caso a população não tenha esse bem disponível, essa pandemia, isso poderia ter uma propagação muito maior, né, a doença. Só que a população tem que entender que a paralisação do corte não significa que não deva se pagar a fatura. Porque caso esse sistema entre em colapso, né, todas as concessionárias deixem de receber a fatura, a gente não vai conseguir distribuir água suficiente para a população, né, operar o sistema de uma maneira eficiente, e a gente pode ter a propagação dessa doença, porque diminui, né, a questão da higienização das mãos, dos alimentos, da casa. Então, é importante o pagamento, que a população entenda que é necessário a continuação do pagamento dessas tarifas. Nós implantamos o envio de SMS e URA, então, um envio massivo de SMS de 3 a 5 dias após o vencimento, para todas as categorias. É um lembrete da dívida, né, essencial, porque pode haver um esquecimento do pagamento da fatura, ou pode ser aberto um canal de comunicação com o cliente já na negociação de uma dívida, né, a suspensão do contrato de trabalho da população em geral, que teve, várias empresas fizeram, acabou afetando diretamente a receita dessas famílias. Então, a gente acredita que algumas esquecem, outras não têm mesmo o valor para pagar, e esse contato, esse relacionamento direto e ativo com o cliente pode fazer com que a BRK consiga negociar essas dívidas e flexibilizar esse parcelamento em diversas formas. Nós começamos com várias campanhas, né, para que negocie em casa. Todos sabem que em vários municípios nós tivemos decretos para que as lojas de atendimento fossem fechadas. Então, a empresa teve que se reinventar nesse momento e abrir os canais digitais mais fortemente, né? Não que antes não tinha, mas que hoje a atuação é muito maior. Então, criamos a campanha da Negocie em Casa, até para preservar a vida, né, da população, para que não tenha contato, não tenha aglomerações e não tenha um contato físico com outras pessoas. Fizemos uma comunicação com os clientes que já tinham as ligações cortadas, para verificar a necessidade do uso da água nessa época de pandemia, se realmente a pessoa não tinha o valor para pagar a fatura, ou se era porque não precisaria utilizar essa água, né? Porque hoje em dia a gente sabe que a água é um bem essencial e que deve ser preservado e distribuído. Tivemos estratégias diferenciadas, né, tentar se fazer presente na memória dos clientes, mas sem parecer agressivo, porque todo mundo sabe que nós estamos passando por um momento bem difícil e a gente também, a empresa não tem o foco de pressionar o cliente a ponto de, olha, né, vou cortar sua água, vou te negativar, mas a gente tem atuado fortemente para tentar receber, porque senão a gente, todos nós prestamos um serviço, temos um custo operacional e precisamos receber para manter esse bem essencial. Na questão do atendimento, nós tivemos várias melhorias, tivemos o envio diário de SMS com o código de barras, para que o cliente conseguisse pagar diretamente em casa, né, por outros meios, por outros tipos de canais. Começamos a fazer o atendimento via WhatsApp, então hoje a BRK tem um WhatsApp específico para atender o cliente, se ele não quiser ligar no 0800. Fizemos uma segmentação da régua de cobrança, né, porque por conta até da paralisação do corte,
Então, incrementamos elas com novas ações, novos alertas, para que esse cliente se mantenha sempre, esse contato com o cliente se mantenha sempre ativo. E, como eu falei, passamos por uma transformação digital muito grande em muito pouco tempo, né? Em 30 dias, aí, no auge de uma pandemia, nós começamos a trabalhar de forma virtual, né? Todo mundo sabe hoje que nem reuniões como essa, que seria presencial, geralmente, né? A gente não tem mais, então nós tivemos que fazer algumas transformações digitais, tanto em sistemas, né, quanto no site, em atendimento. Aí criamos pagamentos digitais através de QR Code, estamos fazendo o enriquecimento cadastral, desculpe, porque para a gente conseguir ter esse contato mais ativo com o cliente, estar perto do cliente para que ele entenda o que é um serviço essencial e que a gente precisa que ele pague as suas faturas em dia. Desenhamos atendimentos mais inteligentes, onde o atendimento fica mais fácil, mais ágil, hoje em dia, o WhatsApp, gente, todo mundo, né? É uma ferramenta utilizada por todo mundo a toda hora. O dia que tem problema, todo mundo já fica estressado porque o negócio não está funcionando. Então, nós fizemos toda essa remodelagem no atendimento ao cliente. Nós se reinventamos, foram redesenhados todos os nossos processos para ter o mínimo de impacto possível e a menor oneração da população quando do retorno da normalidade das atividades, porque todo mundo sabe, bem como foi colocado, que você fazer um faturamento pela média agora, quando você conseguir realizar essa leitura, né, do que foi consumido realmente, como a população tem ficado mais em casa, você pode ter tanto um estouro de consumo, quando tem uma queda muito drástica nesse consumo, e a gente precisa já focar como retomar após essa pandemia, como tratar esses casos, né? Como tratar casos em que o consumo for maior do que aquele que foi cobrado, ou foi menor do que foi cobrado. Então, a gente precisa ter mais focar agora nos próximos passos. Como eu já disse, nós tivemos uma flexibilização bem grande nos parcelamentos, não adianta a gente negociar com o cliente agora, fazer com que ele pague em 12 vezes uma parcela alta, se ele não está conseguindo pagar a fatura do mês, né? Então, houve também essa flexibilização, esse aumento de parcelamento, e é todo um estudo, né, da vida desse cliente, quanto que ele tem de disponibilidade mensal para pagar a conta do mês, mais o parcelamento. Então, esse novo sistema de gestão de cobrança foi implementado e tem trazido muito sucesso. A gente já tinha, né, o pagamento através de cartão de crédito e débito, mas agora de uma forma mais forte, a BRK vem fazendo a comunicação ativa, né, sobre esse canal, para que o cliente comece a utilizar e parcele mais vezes no cartão. A gente sabe que o cartão de crédito é um problema para muitos, mas a gente entende que a gente precisa se fazer presente na memória dos clientes para que na hora que ele tenha que escolher a conta mais importante para pagar nos que tiveram redução de salário, que eles lembrem, né, da concessionária de água e de esgoto, que se faltar esse bem para eles, isso vai acarretar em vários outros problemas, né, e principalmente na disseminação dessa pandemia e da doença como um todo. E aí, como todos já sabem, mantendo, né, as faturas em dia, o cliente, ele garante o coletivo e a modicidade tarifária. Se todo mundo resolve, se 50% da cidade resolve deixar de pagar as faturas, lá na frente isso vai ser um problema, todo mundo sabe. O sistema ele vai entrar em colapso. Entendeu? Então, a gente precisa
se fazer presente para que o cliente entenda que agora é a hora dele ter os bens essenciais, pagar por aquilo que é essencial, né? Água, esgoto, energia, aquilo que ele vai estar em casa, ele vai precisar diariamente. E aí, dentro de tudo isso que eu falei, a gente já melhoramos o site, já disponibilizamos segunda via de fatura por diversos canais, inclusive por Facebook, quando coloca hashtag. O cliente não precisa mais sair de casa para fazer praticamente nada hoje com a BRK. Ele precisa preservar e se isolar nesse momento, porque todo mundo sabe, percebeu que agora no interior, nós estamos, aqui pelo menos em Rio Claro, nós estamos no auge da pandemia, onde 100% dos leitos já estão ocupados, ou seja, é um momento crítico que as pessoas precisam ficar em casa e utilizar esses meios, esses canais de comunicação que a BRK vem disponibilizando. E aí, em agradecimento, né, a esses clientes que têm honrado esse pagamento das faturas em dia, a partir desse mês de julho, a BRK começou uma campanha de entregar um folder, né, um panfleto, agradecendo aquele cliente que tem mantido as suas faturas em dia e que está possibilitando a continuidade dos serviços e os avanços no saneamento, né, que a cidade precisa. Então, a partir do mês de julho, a gente já começa com essa campanha. Aí tem esse folder vai ter um QR Code que ele vai poder acessar um vídeo institucional da empresa. E aí a gente consegue também agradecer de forma geral, não só cobrar, né, os que não pagam, mas agradecer também aqueles que continuam honrando com as suas faturas. Da minha apresentação era isso. Eu queria só passar um vídeo bem rapidinho, juro, prometo, para vocês, e aí já compartilho. Só um minutinho, por favor. Pode ficar à vontade, Maria. Qualquer coisa você pode compartilhar a tela toda, né? Igual foi feito no teste, que vai dar certo também. Acho que não apareceu, né? Apareceu, a tela sua apareceu. Apareceu? Então tá bom. Vou colocar, tá bom? Não apareceu o vídeo, tá? Só a tela. Oi? Não apareceu o vídeo, apareceu só a tela. Ele vai aparecer já, peraí. Não tá aparecendo. Quer tentar compartilhar a tela toda? Peraí, só um minutinho. Pessoal, eu estou recebendo as perguntas, assim que depois que Evandro, Mojimirim e Serquilho fizer a apresentação, a gente disponibiliza. Eu vou estar passando para os palestrantes. Isso. Agora foi, mas está cortando o áudio, tá? Ai, gente, desculpa, só um minutinho. Erros de gravação. Isso porque foi feito o teste ainda, né? Mas faz parte.
Nós fizemos o teste, funcionou certinho. Isso. Bom, pessoal, é isso. Lucas, fico à disposição. Se vocês tiverem algum questionamento, alguma coisa. Obrigada de novamente. Muito obrigado, Mariana, pela apresentação. Realmente dá para identificar através da sua apresentação que a BRK tomou bastantes medidas que, de um modo geral, está facilitando aí atravessar por essa pandemia. E um dos pontos que eu achei muito interessante foi se aproximar mais do cliente, né? Até no caso de agradecer o cliente pelo pagamento. Achei muito interessante esse novo conceito, né? Porque, queira ou não, você recebendo uma mensagem, você recebendo um folder, alguma coisa, agradecendo pelo pagamento, atrai, faz com que o cliente se sinta importante por ele estar fazendo parte desta crise, ajudando a atravessar essa crise de um modo que, por uma simples atividade que ele já tem, que já é uma obrigação dele fazer, na verdade, né? Mesmo assim, eu sou obrigado, porém eu estou sendo agradecido por eu ter cumprido essa obrigação. É um ponto importante, né? Outro ponto importante que eu vi que também chamou a atenção, que é a questão do SMS, né? Você encaminhar o SMS para quem está devendo, realmente, não sei se o Felipe vai comentar, que nas últimas reuniões que nós tivemos aqui dentro da Ares, até o próprio pessoal de Cerquilha, às vezes, tinha encaminhado também tinham enviado essas informações ao consumidor e que ajudou bastante a reduzir a inadimplência. Isso não foi só na pandemia, mas são atitudes que você faz que facilita no seu dia a dia, porque realmente também existe aquelas pessoas que não pagou porque não pôde, mas também existem muitas pessoas que esquecem de efetuar o pagamento. Isso é natural. Então ele acaba esquecendo, por às vezes não programar suas atividades e acaba esquecendo. O ato de esquecer, os juros às vezes é até mais baixo e acaba que não sendo tão penalizado, mas você encaminhando uma informação a ele ajuda para que o consumidor atente a esta obrigação. Lucas, eu acho que, só complementando o que eu falei, a pandemia está aí, veio uma crise muito forte para todo mundo, teve muita gente que teve contrato de trabalho suspenso, né, teve muita gente demitida, então trouxe um impacto também a gente tem que perceber pelo lado do usuário também. Só que, por outro lado, essa crise ela trouxe algumas coisas que não tinham sido pensadas antes, entendeu? Que foi essa inovação tecnológica e de dar essa facilidade ao cliente para que o cliente possa efetuar pagamento, negociar dívida, fazer uma solicitação de uma nova ligação, muita coisa que às vezes ficava o atendimento abarrotado de gente e que hoje a gente consegue fazer de forma virtual e atender claramente as expectativas desse cliente. E, então, a gente precisa, sim, agradecer e dar valor no cliente, porque sem ele pagando a fatura, ninguém consegue honrar com pagamento de nada e não consegue prestar o serviço. Exatamente. Queira ou não, a obrigação, principalmente no caso do saneamento, enviar água, né, mandar água para a torneira do consumidor, e a obrigação dele para que dê continuidade é ele efetuar o pagamento.
ele efetuando o pagamento, você tem condição de continuar mantendo os seus serviços, né? Nós temos perguntas aqui, mas igual eu comentei, eu vou aguardar a apresentação do Evandro, aguardar a apresentação também do Felipe, e aí depois, no final, a gente passa as perguntas para todos vocês, né? Para o Dr. Gilberto, para a Mariana também. Agora eu gostaria de convidar, então, para dar continuidade aos trabalhos, o Evandro Antônio Torentin, que ele é do site Mojimirim. Ele é formado em contabilidade e análise de sistemas. Ele já é um funcionário, embora desde 1998, mas ele não é tão velho assim, tá? Brincadeiras à parte aí. Ele já é funcionário de carreira no cargo de tesoureiro e assumiu também o controle de contas, né, e controles do SAI. E ele é responsável pela divisão financeira do município do SAI e diretor, né, administrativo e financeiro desde 2009. Né? Com você agora, Evandro. Bom dia, pessoal. Queria começar parabenizando, né, o Dr. Gilberto e a Mariana, a senhora Mariana, pelas apresentações já ocorridas. Queria também cumprimentar todos os presentes, cumprimentar a diretoria da Ares, né, na pessoa do Dalto, do Gravina, do Carlos, e agradecer você, Lucas, e o André, né, pela chance de a gente estar participando aqui dessa palestra, né, desse bate-papo sobre os efeitos da pandemia no serviço de saneamento. Bom, eu queria dar um breve histórico, né, da questão inadimplência aqui no site, eu acho que é relevante. No início de 2017, nós tínhamos uma inadimplência muito alta, né? A inadimplência de até 90 dias de vencido beirava os 20%. Então, de lá para cá, nós viemos tomando uma série de medidas, né? Restauração de equipe, treinamento dos servidores, né? Aumentando a negociação e obtendo mais rigor também com a questão da cobrança, né? Aqui a gente, na época, verificou, tentamos fazer envios de e-mail, de SMS, ligações telefônicas, mas havia um certo descrédito da população, porque não havia regularidade antes na cobrança, né? Então, essas tentativas no começo, além delas terem esbarrado numa questão cadastral, né, que nós não tínhamos o cadastro totalmente atualizado, no pouco que a gente tinha por amostragem e não surtiu muito efeito. Então, nós partimos, de fato, para o que é mais drástico, né, que é a emissão de avisos e depois a eventual corte de quem não negociar. E até agora, pouco antes do início da pandemia, o nosso índice, que era de quase 20, caiu para 4,5. Então, a gente teve um êxito muito grande, né? Estávamos com as contas em dia, isso proporcionou, inclusive, que nós fizéssemos algumas reservas de caixa para investimentos, né, com recursos próprios, e estávamos aplicando isso, né, esses recursos já no ano passado, e uma programação muito grande para investimentos nesse ano. Bom, aí veio a pandemia e com ela todos os seus reflexos. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, um minutinho. Evandro, você compartilhou a tela? Não, é que deu uma travada aqui, desculpe. Ah, legal. Certo. A conexão não está muito legal hoje, mas enfim. Bom, então, voltando aqui, né? Aqui para Mojimirim, né? A pandemia começou através de um decreto, né? As medidas de isolamento, tal, e quarentena, no dia 23 de março. Então, já estávamos com o mês, né, praticamente terminado. E foi, inclusive, o mesmo dia que a Ares também soltou a resolução 345, né, dando algumas liberalidades, né, para os administradores das empresas de saneamento com a questão aí de tratar bem o consumidor. Então, a princípio, né, os principais pontos que nos atingiram,
logo de cara foi o afastamento dos colaboradores de grupo de risco. Nós tivemos algo em torno de 20%, aí, quase 40 funcionários que foram afastados, né? Pessoal que é maior de 60 anos, pessoal que tinha doenças prévias e então enquadrados no grupo de risco. Isso já trouxe um certo desconforto em algumas equipes. Precisamos readaptar bastante pessoas em outras funções para poder seguir com o trabalho normal. Apesar, assim como o Dr. Gilberto falou em Campinas, nós também não divulgamos oficialmente a suspensão do corte, né? Mas nós paramos, né, já nesse dia, no dia 23, já paramos as notificações e paramos o corte também. Estávamos notificando débitos de janeiro e fevereiro e realizando o corte de débitos de dezembro e janeiro, né? Então, está parado desde então e a gente vem acompanhando um aumento na inadimplência, tanto a recente quanto esses que ficaram para trás. Também foi determinado aí através de decreto que nós não iríamos providenciar o pedido de reajuste anual, que geralmente fazemos em abril para a Ares, né? O prefeito determinou, como nós tínhamos uma boa reserva de caixa, o prefeito determinou que nós não fizéssemos o pedido. Também foi determinado para a autarquia a isenção da tarifa para a categoria residencial social, né? Eles, então, estão isentos até 20 metros cúbicos, né? E a maioria está enquadrado dentro dessa faixa de consumo. Nós verificamos, depois disso aí, né, de abril até junho, com dados já de ontem ainda, uma queda na arrecadação de 14%. Né? Isso não está nos dando um prejuízo muito grande por conta da nossa reserva de caixa, mas é preocupante, né? E vai impactar isso para o nosso futuro. A gente percebeu, eu acho que é meio comum, né, que aumentou o faturamento da categoria residencial e diminuiu o faturamento da categoria industrial e comercial. Então, tem um quadrinho aí que vocês podem ver, né? Então, a variação de faturamento em reais da residencial aumentou 8,77% e em metro cúbico 3,11%. E da comercial, da industrial e das demais, todas elas tiveram variações negativas, né? Tanto de valor quanto em volume. A inadimplência, como eu já disse, aumentou muito, né? Então, o que era 4,5 voltou a ser 20, né, nesse período pós-pandemia, né, que eu estou considerando de abril até junho. Né, e desse 20 a gente vê que o comércio e a indústria praticamente não se alterou, né? Eles estão regulares. É mais a questão das residências, né? E aí vem muito do que a doutora Mariana falou agora há pouco, né? O pessoal está com restrição de carga horária, muitos demitidos, e isso está impactando na capacidade desse pessoal pagar, né? Bom, em função de tudo isso, estamos estudando algumas medidas e implantando outras, né? E entre elas, a primeira é a questão que nós temos uma lei de parcelamento aqui, que ela é meio rígida, ela não permite reparcelamentos desde quando você não tem pelo menos metade da dívida quitada. Então, nós enviamos para a Câmara, já está em trâmite na Câmara, uma lei para flexibilizar essas condições, né? Já pensando quando passar esse período e esse pessoal vier buscar a solução, né, o pagamento dessas contas. Então, a gente vai ter que fazer alguma medida para que esse pessoal tenha a capacidade inclusive, de reparcelar o que está para trás e parcelar os débitos com maior prazo para pagamento, né? Nós também não adotamos, no caso, o faturamento por média. Nós continuamos fazendo a leitura. Nós achamos que a média ia gerar muita inconsistência depois, tanto com perdas para o SAI ou com aumentos de faturamentos maiores para os consumidores, né, por motivos diversos. Então, nós optamos por manter o nosso faturamento através da leitura normal. Nós também mantivemos os trabalhos de combate à fraude, inclusive direcionando as equipes de cobrança que ficaram, né, paradas para o combate à fraude, né? Nós não arregamos nisso, né? Estamos forte na rua, porque aqui na cidade, eu acredito que aconteça com todos, as fraudes estão se multiplicando sempre, né? Então, nós estamos endurecendo nesse quesito, não deixamos o combate à fraude para trás.
As ações que estão correndo, né, as ações ajuizadas estão correndo normalmente. Nós não tivemos nenhum pedido para que abrandasse isso, então o jurídico está tocando essas ações de maneira normal. Estamos estudando que também vai ter que ser via lei, né, a questão da isenção dos acréscimos legais para as pessoas que estão inadimplentes. Isso esbarra numa questão, principalmente esse ano, né, por conta de ser um ano eleitoral, de eleições municipais. Então, nós estamos estudando a viabilidade, se é possível ou não aplicar essa medida. Vamos adotar, né, como eu disse, com a questão do parcelamento, mas não só parcelamento, concedendo prazos maiores para flexibilizar essas questões do pagamento, né, para os consumidores terem condições. Então, isso tudo já pensando em quando voltarmos no cenário pós-pandemia. Uma dúvida que eu tenho, em função até, depois, Lucas, se você pudesse nos esclarecer, é a questão de como que eu vou poder cobrar isso, aquela questão dos 3 meses, né? Isso está na resolução 50, então seria um pedido até para você depois nos esclarecer se isso vai ser revisto ou não, para poder você retomar a cobrança, considerando todos os débitos que ficaram para trás, né? Para nós não seguirmos o que está disposto ali, pelo menos nesse cenário específico da pandemia. Bom, com relação agora aqui aos nossos servidores, né, aos nossos colaboradores, estamos adotando todas as medidas também de segurança, né? Compramos todos os EPIs necessários, né? O pessoal obrigatório usar máscaras, álcool em gel em todos os lugares. No atendimento ao público também, criamos lá uma situação onde fica protegido o atendente, né? Quando estamos controlando o acesso dos consumidores que ainda precisam vir aqui para fazer um protocolo ou alguma reclamação, e também estamos incentivando bastante as plataformas digitais, né? Fizemos uma atualização no site, implantamos recente agora, né? Ainda não surtiu nenhum efeito, mas estamos começando a divulgação para os consumidores se cadastrarem através do site ou por telefone e passarem a receber a fatura por e-mail, isso automaticamente, né? Mas já temos a opção de segunda via no site, estamos divulgando bastante, né, essa condição. Criamos alguns números de WhatsApp para atendimentos emergenciais, para atendimentos programados, para questões comerciais, né? Então, estamos divulgando bastante esses números, né? E assim a gente tem conseguido reduzir um pouco a frequência de consumidores aqui na sede, né? Bom, com a questão financeira, né, como eu disse, nós temos uma sobra de recursos, apesar da queda da arrecadação, isso não está nos impactando. Ao contrário de, pelo menos, a maioria aí do setor, nós estamos com bastante investimento na cidade, mas com recursos federais, né? Então, assim, a população, até eu escuto comentários que nós não fomos impactados de maneira direta porque nós estamos investindo, mas é uma questão muito própria, né? São recursos que já estavam contratados e estamos dando seguimento em todas essas obras, né? Bom, Lucas, eu acho que o que eu tinha para falar é mais isso, né? Eu escutei, adorei algumas ideias aí que eu ouvi, né, do pessoal que já falou antes. E assim, estamos praticamente todos com os mesmos problemas, né? Então a gente está lutando aqui, esperando ver o que vai acontecer e contando aí sempre com o apoio de vocês e da Ares, né, para nos auxiliar nesse momento, né? Eu agradeço, então, a oportunidade pela participação e eu dou por aqui para o encerrado, tá? Só no meu contato, né, se alguém, porventura, precisar. Muito obrigado, Evandro, por compartilhar estas experiências. Se você quiser, acho que voltar ao compartilhamento, que ficou aparecendo na sua tela ainda. Sim. Enquanto isso, agradeço, viu, por compartilhar suas experiências. Uma das questões importantes, né, que eu atentei, que é o que mais chamou a atenção aí, já era uma preocupação até do próprio Dalton, a diretoria da Ares em si, era que a gente trabalhasse com os prestadores com aquisição de um caixa,
para que eles tivessem, pelo menos em épocas de dificuldades, você ter como atravessar essa dificuldade, ou você ter como resolver alguns problemas. Então, isso aí está surtindo efeito nessa pandemia, né? E não é o único prestador que a gente ouve falar que tem um dinheirinho ali que pode suprir essa necessidade, que você pode atravessar essa pandemia. Então, isso facilita demais para tomadas de decisão mesmo, né? Uma das questões que eu vi que vocês aí estão dando é a isenção na categoria residencial social, que é um ponto importante. A gente teve, na verdade, todos os setores, todas as classes sociais sofreram realmente impacto, mas é claro que, queira ou não, a categoria social ela acaba sofrendo um pouco mais de impacto. Então, são pontos importantes a serem destacados aí. E quanto a essa questão que você comentou, o que fazer para efetuar realmente depois a cobrança, né? São dois pontos importantes, né? Se eu estou fazendo a cobrança pela média, uma das coisas que eu gostaria de chamar a atenção, a resolução 345, ela dá a metodologia de como fazer esta cobrança. Então, se você observar tanto no anexo dela, tá? O item 2.2 ali tem uma metodologia de cálculo ali já explicativa, né? A gente pensou bem nessa questão para facilitar como que seria essa cobrança, tá? E também tem esse outro detalhe, né? Se você fez a cobrança e também não cobrou menor, né? A próprio artigo 4, deixa eu estar com ele aqui na tela, eu já até falo para você também. Isso, artigo 4, né, parágrafo 3º, né, que tem um detalhe importante, né, uma vez que você optou por fazer a cobrança através de média, e se você cobrou menor, o artigo 3º, o parágrafo 3º, ele cita, né, que no caso do faturamento a menor ou a ausência de faturamento, o prestador de serviço não poderá efetuar cobrança complementar nos termos dos artigos 92 e 93 da resolução número 50. Então, assim, se você deixou de cobrar, você não pode, ok. Mas se eu cobrei a mais, você tem ali como no item 2.2 da resolução 345, você vai ter a resposta ali de qual que é a metodologia para você cobrar. Ô Lucas, dá licencinha, eu acho que eu me expressei mal. Na verdade, eu estou me referindo às contas que ficaram sem efetiva cobrança dentro dos 3 meses que preconiza a resolução 50. Porque quando eu digo cobrança, não é o faturamento, é a cobrança mesmo, a notificação, o eventual corte, entendeu? É nesse ponto que eu quis dizer. De fato, nós fizemos a leitura, né? Como eu disse, nós não faturamos nada por média. Mas eu estou dizendo da cobrança dos débitos lá do começo do ano, né? E pensando na resolução 50. Isso que eu me referi, entendeu? Entendi. Esta questão ela é importante, porque uma vez que você deixou de cobrar em tese, né, você teria os 3 meses ali. Eu entendo, isso já é uma opinião minha, tá? Depois você teria que praticamente judicializar, né, esta cobrança, porque você já não poderia efetuar mais o corte nele, porque já passou do tempo de corte ali. Então, um caso assim, bem complicado, mas vai ser mais vai ser mais fato mais trabalho para o jurídico, porque ele vai ter que judicializar essa conta aí para fazer a cobrança. E é claro que se você levou também para a própria Câmara Municipal e aprovou, no seu caso, né, alguma alteração para a metodologia de parcelamento, você vai entrar com esses parcelamentos para facilitar o dia a dia até do próprio consumidor. Então, até como a gente teve agora a Sanasa, que ela colocou para 40 meses, que é um exemplo, você pode estar facilitando o consumidor de efetuar esses pagamentos, entendeu? Respondi? Respondido. Obrigado, Lucas. Bom, dando continuidade, pessoal, eu vou agora chamar o Felipe. Ele é do SAEC, Cerquilho, ele é responsável pela parte da TI do SAEC, responsável também pelo sistema de gestão da gestão comercial, responsável também pelo envio das informações à agência reguladora. Ele é formado em ciências da computação e agora
até parabenizar ele ao vivo aqui, que hoje ele está entregando o TCC dele de MBA em cidades inteligentes. Então, ele está finalizando o serviço dele, né, o trabalho. E aí, Felipe, passo contigo agora. Você está por aqui? Eu não estou vendo você. Estou sim. Tá, então não está aparecendo para mim aqui, mas fica à vontade, é contigo agora. Tá todos me vendo aí, ouvindo bem? Ah, agora estou te vendo. Vamos Sim. lá. Sim. O áudio tá bem? Tá bom também? Tá bem, tá legal. Eu vou compartilhar uma tela aí também. Como o Lucas já falou, né, na abertura aí, sou funcionário do SAI há mais de 20 anos. Trabalho na área de TI, Tecnologia da Informação. Mensalmente também envio os dados operacionais para a Ares e tem essa gestão do nosso sistema aí comercial, faturamento, leituras. Então, a gente que é da parte de sistemas, você acaba conhecendo todos os processos que envolvem uma autarquia, um órgão de saneamento, porque o sistema praticamente abrange tudo, né? Ele que dá o apoio aí à retaguarda. E eu vou compartilhar uma tela, então, sobre a nossa experiência aí, né, com relação à pandemia, o que a gente está fazendo, compartilhar um pouco de números também com vocês sobre a inadimplência. A gente já teve uma outra oportunidade de estar participando de um curso aí também, junto com a Ares, referente à inadimplência, onde a gente também levou uns números aí. Tudo isso antes da pandemia, viu, pessoal? Depois da pandemia, nossos números também desandaram aqui. Mas a gente vai estar compartilhando aí com vocês, então. É a flechinha lá. É isso. Todos estão vendo a minha tela? Sim, estamos vendo. Tá. Então, vamos lá. Começando pela cidade, né? Só para a gente contextualizar aí, Serquilho. Serquilho, a gente pertence aqui à região metropolitana de Sorocaba, micro-região de Tatuí, é um município aparentemente jovem, né? 71 anos. A gente tem uma população estimada de 49, próximo a 49 mil pessoas. O lema da cidade é Hic Labor Vincit, aqui o trabalho vence. A gente tem uma economia baseada na indústria, agricultura, principalmente na usina de açúcar e álcool. E a gente também tem um polo de confecção aqui muito forte, a indústria têxtil é forte aqui tanto no município como nessa região aqui. E a gente tem indústrias até de grande porte aí na área têxtil. Serquilho, né, está entre uma das melhores cidades aí, não sei, a título de curiosidade, não fazendo um merchan, mas é uma notícia aí que talvez nem todos saibam, mas a gente está entre uma das melhores cidades do país quanto à universalização do saneamento. A gente ficou, né, num ranking que teve aí em 2019 da ABS, Associação Brasileira de Energia Sanitária. A gente ficou entre os 52 municípios de pequeno porte nesse ranking aí, que eles pegam dados do SNIS, né, para fazer a mensuração. Então, Serquilho ficou aí entre esses 52 municípios pesquisados aí abaixo de 100 mil habitantes. O SAEC, né, agora falando do SAEC, o SAEC é uma autarquia municipal responsável pelo abastecimento, né, de água e esgoto aqui da cidade de Serquilho, criado em 1979, e o superintendente nosso hoje aqui é o Márcio Gaiotto. Os nossos números aí, a gente tem aproximadamente 17 mil, né, quase 17 mil ligações de água, 16.390 de esgoto, 324 quilômetros de extensão de rede de água, 253 de esgoto. O nosso quadro aqui de funcionários é bem enxuto, a gente hoje conta com 79 colaboradores. A gente também está tendo esse problema aí com o pessoal afastado,
por conta da pandemia, o pessoal acima de 60 anos, aqueles que já tinham, né, alguma comorbidade aí também. A gente tem 31 veículos, uma ETA e 4 ETS. Esses dados aí são do último sonar que a gente mandou em maio. Então, com relação à inadimplência, né, o que a gente percebe? Que a inadimplência, ela está totalmente, né, vinculada ao corte. O Lucas, numa outra oportunidade que a gente teve aí de estar falando sobre esse assunto na Ares, eles até mandaram, né, como que estão os seus dados aí de inadimplência? Foi feita uma pesquisa, acredito que em todos os departamentos de água, e eles falaram, pô, seus números são bons, né, vocês não querem vir comentar aqui o que vocês fazem para manter esses números de inadimplência baixos? E não tem segredo, a gestão do corte é o que faz a inadimplência baixar. Se você tem uma autarquia ou um órgão de saneamento que você não tem uma boa gestão do corte, a sua inadimplência com certeza vai ser alta. Então aqui o SAI, ele não sofre influência política, a gente, né, ele é independente nessa parte aí, a gente tem autonomia para cortar a água dentro das regras, lógico, né, do que a legislação permite. E assim, só para passar para vocês aí um quadro, né, um resumo do nosso corte e religação de 2017 a 2019, anterior à pandemia. Então, a gente teve no ano aí de 2017 3.517 cortes, no ano de 2018 4.169 e no ano de 2019 4.109. O número de religações é menor, porque às vezes a pessoa não pede para religar, quer deixar cortada, o imóvel está vazio, o inquilino saiu, continuou cortado. Então a gente tem uma média aí, por mês, por ano, né, nesses 3 anos aí, uma média de 328 cortes mês, que possibilita, né, a gente manter o controle aí dos devedores. Passando uns números para vocês aí, a gente, em 2017, esse é o nosso faturamento anual, pendência, né? E aí a nossa inadimplência. Então, vocês podem ver que quando a gente estava, né, cortando, como a gente faz uma gestão eficiente do corte, a nossa inadimplência realmente é baixa. Então, isso já foi comentado também da outra vez, na outra oportunidade, que graças à eficiência do corte que a nossa inadimplência é baixa. Então, esses são os números de 2017. A database que eu estou pegando é 31/5, porque a gente trabalha com dados de fechamento. Como ficou muito em cima da hora o convite para estar apresentando os dados, a gente não conseguiu. Eu teria que esperar fechar o mês ontem, hoje de manhã, e pegar e montar toda essa planilha. Mas achei que não ia dar tempo, então eu usei os dados de fechamento do mês de maio. Então, essa é a inadimplência do ano de 2018, tá? Com dados em 31 de maio. Aqui a gente tem de 2019, a gente percebe que teve um leve aumento aí na inadimplência, mas nada assim também acima, né? Muito acima do normal. E aí tem o início da pandemia. Aí, no início da pandemia, a gente tem a questão do decreto, que a gente teve que suspender os cortes. Inclusive, a gente tinha cortado, se não me engano, o decreto saiu no dia 19 de março, mais ou menos, acho que isso. E a gente já tinha feito o corte naquela semana, então a gente foi em todos os imóveis que foi cortado e tivemos que religar para não deixar a pessoa sem água. E também não gerar problema aqui para a gente, né? Então, aí foi o início da pandemia. E aí, o que a gente percebeu? Qual foi a evolução da nossa inadimplência? Em março, houve o decreto suspendendo o corte no fornecimento. Então, as contas que foram faturadas em janeiro, elas venceriam em fevereiro, e o corte, ele venceria em março. A gente ia começar a cortar as contas de janeiro, faturamento janeiro.
E aí vem a questão da água, do saneamento, da higiene, né? Que a pandemia, o item básico seria a água ali e o sabão. Então a gente sabe também, né, que o acesso à água, ao saneamento, ele é uma coisa básica, né, um direito básico da pessoa. E aí entra toda a questão aí também legal, e a gente vem agora evoluindo, né, com a inadimplência a partir então do início aí da suspensão do corte. Então é possível observar nesse gráfico aí, a gente começou em janeiro cortando aproximadamente 280 ligações. Fevereiro a gente deu uma queda aí por conta de feriado, um monte de coisa. Em março aí desandou, aí parou, abril parou, maio. Esses números que vocês estão vendo aí, eles são pedidos de corte, mas não é pedido de fechamento, tá? Que a pessoa veio aqui e falou, ó, meu imóvel está fechado, não estou mais consumindo água, eu quero que feche. Então, o número 7, o número 13 aí que vocês estão vendo são pedidos de fechamento por iniciativa do proprietário. E aí a nossa inadimplência foi lá em cima, né? A gente tem aí o mês faturamento de janeiro, a gente emitiu 16.760 contas, tem 304 pendentes. Isso database 31 de maio, tá? Mês de fevereiro, é possível observar aí que a inadimplência ela foi aumentando, né? Começou em 1,81, 2,95, 4, e aí foi. Então, ela tá igual a curva lá, né, do Covid no começo. Ela tá subindo. A gente tem que tentar achatar essa curva aí. Cenário hoje, 2020, a gente tem esse valor aí, 787 mil, que são as nossas pendências. 7.305 faturas e a inadimplência corresponde a 2,31% do meu faturamento de 2020, até 31 de maio. A gente tem, ontem eu peguei esse número aí, né? A gente está com 1.517 ordens de serviço de corte pendentes, né? Aguardando a pessoa pagar, a pessoa pagou, a ordem de serviço automaticamente ela é cancelada, se a pessoa pagar a fatura que gerou a ordem. E também, no caso, se não pagar e de repente voltar, não sei como que vai ficar, a gente vai ter que cortar, né? Então esse número para a gente é um número alto. A gente tem uma média, aí, como foi mostrado no começo da apresentação, de 320, 330 cortes mês. Então percebe-se que o quê? Que esse número aí, ele é um acúmulo, ele é um número acumulado que vai vindo desde março para cá, onde foi a gente parou o corte. E aí tem, né, a questão, né, pessoal das pessoas, de sobrevivência. Então a gente sabe que a água é um bem essencial, né, que todos têm direito, né, para suas necessidades básicas. Isso já foi, né, lá em 1977, decretado aí pela ONU. E aí o que esperar, né, dessa fase aí, dessa pandemia, desse momento que a gente está vivendo. A gente sabe que tem, né, uma agenda 2030 aí da ONU mesmo, né, da Organização das Nações Unidas. A gente tem 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, visando erradicar a fome, a pobreza, dar mais qualidade de vida para as pessoas, né, na cidade. Cada vez mais as cidades elas estão aumentando, né, se populando, né, assim, o pessoal está saindo, está tendo um êxodo rural muito grande, está todo mundo vindo para a cidade e a gente tem que ter estrutura, você tem que fornecer água, tem que coletar esgoto, tem que tratar esgoto, visando atender esses objetivos de desenvolvimento sustentável, saúde, bem-estar, água potável e saneamento, e cidades e comunidades sustentáveis. Então, o que esperar, né, pós-pandemia, com relação aos serviços de água e esgoto, justamente nessa problemática aí, de pessoas que estão desempregadas, que estão sem salário, que teve redução, corte salarial, e aí vai. Bom, essa é a visão nossa aí, uma visão até particular minha, de quem está falando aí,
A gente está impedido de fazer o corte, então está tendo um grande acúmulo de débitos. Eu vi ontem mesmo, fazendo esses relatórios aí, que tem consumidores que têm todas as faturas vencidas em 2020 pendentes, não pagou nenhum. Então, e aí, o que a gente faz? A gente está mandando aviso na conta, a pessoa está recebendo a conta. Tem a questão que vai vir, né, como já foi comentado aí também, os colegas aí já citaram, um alto índice de parcelamento de débito, porque o acúmulo de contas, se a pessoa não consegue pagar uma conta, duas, ela não vai conseguir pagar 5, 6. Então, vai ter um alto pedido, né, índice de pedidos de parcelamento de débito. E a questão da perda, né, financeira, a gente tá meio assim, a gente não pode cortar, então o nosso forte aqui é o corte, né, nosso corte eficiente. No momento, né, a gente está priorizando o essencial, todo mundo sabe, a autarquia, um órgão de saneamento, ele tem a conta de energia, que para nós aqui é o maior, né, a maior fatia aqui das nossas despesas. Parte de pessoal, a gente também não teve corte, nada de salário, continua normalmente pagando. E aí entra o que o Lucas falou, né, que é a questão do caixa, você tem um caixa para você estar se mantendo aí nesse período de crise. Bom, e aí o que o SAI, né, está fazendo? Então a gente já tem esse costume aí de contato, né, de fazer esse contato com consumidores, a gente sempre liga para os consumidores que pulam uma conta. Então, ou seja, ele pagou a conta de maio e deixou a conta de abril. Provavelmente é um esquecimento, ou pagou a maio pensando que tinha pago abril, confundiu, e aí vai. Porém, a gente sempre teve um bom retorno disso daí. Hoje a gente está vendo que o nosso retorno está em torno aí de 25%. Então, a gente sempre teve um retorno acima de 70%. Tá baixo, então acho que a gente assim está vendo que a questão também é financeira, não é só você lembrar, você falar, você tem uma conta devendo. A pessoa está sabendo que ela está devendo, mas aí já entra a questão financeira mesmo. A gente está pondo uma mensagem orientativa, né, na conta, desde que virou a pandemia aí, a gente entende, né, que o momento é complicado, mas assim, a gente está lembrando todo mês o consumidor, ou sabemos, né, que a pandemia do Covid-19 tem mudado os nossos hábitos, mas o SAEC continua fornecendo água, normalmente. Evite o acúmulo de contas. Então, em todas as faturas, seja por serviços online, seja por e-mail, que a gente também manda faturas por e-mail, né, você cadastra seu e-mail, você começa a receber sua fatura por e-mail, não vai mais impressa. Todos os meios que a pessoa recebe fatura, está indo essa mensagem aí orientativa. A parte de atendimento, o nosso atendimento está suspenso, a gente não está tendo atendimento presencial aqui, porém, a gente está fazendo através do WhatsApp, e-mail, tem o próprio telefone da autarquia, a gente tem o portal de serviços online também, a pessoa manda mensagem no WhatsApp, ela já recebe também essa informação, se ela tiver mais dúvidas para consultar também, que ela pode consultar o portal de serviços online. E a gente faz o envio de código de barras para pagamento pelo WhatsApp, envia segunda via, pode mandar as faturas pendentes também, todas que a pessoa deseja, ou às vezes ela quer uma informação, ou mesmo solicitar um serviço, visto que o nosso atendimento aqui está no momento suspenso, então até para serviços operacionais, estou com vazamento aqui do meu cavalete, a gente está usando esses canais aí. E tá dando resultado, tá? Até a ligação de água, tudo, a pessoa tira foto da planta da casa, depois manda para a gente aqui no envelopinho, a gente recebe na portaria e já dá entrada no sistema. Agradeço aí pela participação, pela oportunidade, né? Agradeço o Lucas aí, pessoal da agência reguladora. E é isso, eu acredito que o cenário é igual para todos, não é diferente, né? Se tratando de saneamento e crise. É um momento diferente, né? Eu tenho mais de 20 anos aqui no SAI, confesso que nunca passamos assim por uma coisa, né? Uma situação dessa, um momento desse, e que está assim fazendo com que a gente também melhore, né? Em algumas questões, como foi falado aí a parte tecnológica, a gente tem que evoluir nessa questão.
É até por resiliência, né? Você tem que ir sobrevivendo aí, tentando se modificar, melhorar para você se manter vivo aí. Então, é isso. Agradeço, Felipe, pelas suas palavras e realmente, pela sua apresentação, a gente identifica que são atitudes tomadas anteriormente, né, que já vinha sendo realizadas, que hoje o SAEC teve assim pouco impacto quando se comparado a alguns outros setores, né, principalmente alguns outros prestadores a nível Brasil, que a gente fala, né? A inadimplência realmente assim, ela sempre chamou atenção, sempre monitorou. Foi até aqui na ocasião acho que foi em 2018, né, que a gente teve boas práticas voltadas para a inadimplência, até a gente já tinha chamado e a gente já tinha observado que a inadimplência ela era em torno de, se você quiser, acho que tem que voltar à tela, isso. Já tinha chamado a atenção porque já tinha uma inadimplência de 0,4. Isso é muito bom quando se trata assim, de autarquias. E outro ponto importante que a gente já tinha observado que era, depois atrasou a conta em um mês, vocês já ligam para o consumidor, né? Isso, queira ou não, reflete porque você não deixa que o prestador esqueça do pagamento dessa conta. E é claro que agora, na época da pandemia, realmente, assim, por vários setores da economia ter sofrido um impacto, muitas pessoas desempregadas, isso também tem refletido até, mesmo ligando, o que era, vocês tinham um retorno de 70%, passou a ter um retorno de 25%, né? Então, isso já é um reflexo geral do que está acontecendo. Mas aí outro ponto importante também, é o que a gente já frisou, essa gestão de caixa tem facilitado com que passe mais tranquilo nesse período aí. Então, isso é bom, isso a gente tira até de proveito, assim, até para a própria agência reguladora, no âmbito das nossas revisões e reajustes tarifários, né? Então, a gente sempre atentou a esse detalhe. Então, como que é um ponto positivo que a gente tira de proveito em cima de lição, na verdade, em cima desta questão. Eu vou para as perguntas agora. Nós temos algumas perguntas que o pessoal tanto mandou através de chat, quanto através de WhatsApp também, que eu recebi mensagens aqui. Como a gente tem um tempinho ainda, tem 20 minutos, então eu vou detalhar, vou passar uma a uma, que acho que não tem problema, para que a gente possa estar batendo um papo e respondendo essas questões. João Matheus encaminhou uma pergunta para o Dr. Gilberto. Eu vou até ver aqui, eu tenho para o Dr. Gilberto, ele já vai responder duas perguntas, tanto para ele e como para o Carlos, que é o diretor da área SPCJ, fez uma segunda pergunta. Primeira pergunta, tá? O senhor comentou que foram feitos parcelamentos, na verdade, em 40 parcelas, né? Que a Sanasa ela estipulou para os consumidores. A Sanasa está adotando algum valor mínimo para esses parcelamentos que sirva para cobrir os custos desse serviço de parcelamento? E a segunda pergunta que o Dr. Carlos fez, tanto para o Gilberto como para a Mariana, mas que eu vou passar a falar para o Dr. Gilberto agora, a Sanasa e a BRK, né, sofreram alguma ação judicial de consumidor pleiteando o impedimento de corte em razão da pandemia? Então, essas duas perguntas aí para o Dr. Gilberto, a princípio. Está desligado o microfone. Com relação a parcelamento, até onde eu sei, não tem um valor mínimo, não, né? Até onde, pelo que eu conheço aqui, não tem. Tanto que tem vários valores assim que são... você tem parcela, você tem prestações de R$20, R$30, às vezes um valor bem baixo mesmo. Então, na realidade, a gente não trabalha com um valor mínimo. Obviamente que não vai ter R$2, R$3, mas assim, eu já vi parcelas de R$20, R$30, né? E nós tivemos ação judicial, sim, para que fosse impedido do corte
de fornecimento, mas, assim, em algumas dessas ações, o judiciário entendeu que ficava a critério da companhia de saneamento. Agora, mais recente, e principalmente no tribunal, em primeira instância, o judiciário não está concedendo liminar para não cortar, para impedir o corte. Mas no Tribunal de Justiça, alguns dos consumidores conseguiu que não houvesse corte, mas para nós é irrelevante na medida que nós não estamos cortando. A gente só não divulga isso para não estimular a inadimplência. Então, teve 2 ou 3 casos aí que o Tribunal de Justiça entendeu que não poderia efetuar o corte. Agora, em todos os casos de processo judicial, em nenhuma situação o judiciário isentou de se pagar a conta de água, nenhuma. Quer dizer, o pagamento de conta tem que existir naqueles casos, obviamente, que nós estamos cobrando a conta d'água, né? Que não tem isenção. Então, nesse aspecto, foi positivo. Agora, o Tribunal de Justiça, em 2 ou 3 casos, salvo engano, entendeu que não poderia cortar a água. Mas aqui, em primeira instância, nenhum magistrado deu liminar para esse objetivo, não. Nenhum. É isso. Ô, Lucas, acho que você está no mudo. Está no mudo. Agora sim. Agora sim, vamos lá. Agora sim. Está travando aqui. Vamos lá. Mariana, antes de você responder também se a BRK sofreu, né, no caso, deixa eu até que eu perdi aqui, sofreu alguma ação judicial de consumidor pleiteando o impedimento de corte em razão da pandemia, também temos uma segunda pergunta para você, que é a Daniele Ramires, da área SPCJ. Com a implementação de todas essas medidas que a BRK tomou, você consegue verificar que houve diminuição da inadimplência? Essas 2 perguntas para você. Bom, com relação à primeira de ação judicial, não, porque nós já havíamos interrompido os cortes antes até dos decretos municipais. Então, até então, que eu tenha conhecimento, não tivemos nenhuma ação. Com relação a essas implementações, na verdade, essas inovações que a BRK fez no setor de cobrança, ela fez com que o impacto não fosse tão perceptível quanto deveria, mas não que reduziu a inadimplência. Nós tivemos uma queda de arrecadação, mas foi menor do que até um cenário que nós imaginávamos, por conta de todas essas ações, entendeu? Essa ação agora, eu acho que praticamente nenhum prestador de serviço vai ter uma redução de inadimplência. O que aconteceu foi minimizamos o impacto da pandemia e da inadimplência, mas não houve a redução da inadimplência até o momento, não. Legal. Agora tem também uma pergunta para todos, para os 4, e quem puder responder, é a Rita, do site de Atibaia. Pergunta assim: que medida tomar para ligações cortadas antes do Covid e atualmente violado? Podemos cortar de forma efetiva? Quem quer responder? Desculpa, por favor, você pode repetir para mim a pergunta? Vamos lá. Que medida tomar para as ligações cortadas antes do Covid e atualmente violado? Podemos cortar de forma efetiva? Na realidade, aqui nós não estamos... seria uma situação normal, seria uma fraude, né? Mas, Exato. Questão de... como está um momento de pandemia, nós não estamos considerando assim uma fraude. Então, não há nenhuma medida efetiva para impedir que essa água chegue ao consumidor. Agora, futuramente, ainda não sei o que fazer nessa situação, né? Nós vamos ter que analisar, mas
O fato é que não há nenhuma medida adotada pela Sanasa para que não tenha água fornecida. Isso daí é uma postura que ela está adotando, inclusive, como outros colegas já disseram, ela adotou isso antes dos decretos também. Só que nós não damos publicidade disso, né? Não se dá publicidade. Então, a intenção é que o consumidor não saiba disso. Mas, mesmo assim, conforme vai passando o tempo, ele vê que não há nenhuma medida tomada pela Sanasa, ele acaba entendendo que não está se importando, né? Mas, de maneira geral, mesmo havendo fraude, nós não estamos interrompendo esse fornecimento. Assim, pela percepção da BRK, Lucas, se você encontrar uma fraude, o correto é você fazer com que essa fraude seja desfeita, né? O último caso deveria ser interromper o abastecimento de água, porque é o bem que a gente está vendendo para o cliente, né? Então, o correto seria, detectou uma fraude, faz a regularização dessa fraude, cobra as multas necessárias, as despesas necessárias para né, que até a resolução da ARES deixa claro, e continua faturando normalmente, né? Então, a resolução da ARES, ela é clara em relação a fraudes. Então, no caso nosso, faríamos a regularização, notificaríamos o cliente, faríamos a multa, o procedimento que for em cada cidade, mas sem interromper o abastecimento. Nem seria por conta do Covid, eu acho que isso deveria ser uma prática comum, né? Você padroniza e resolve o problema sem precisar interromper o abastecimento de água. Legal, muito obrigado pelas respostas aí. Felipe, tem uma pergunta aqui do Carlos Gravina, que você já conhece. Perguntou qual que é o fôlego da autarquia? Até que mês ela aguenta? Só, todo mundo me ouvindo? Estou te ouvindo. Então, a gente tem, na verdade, um planejamento, né? Todo mundo segue, né, esse planejamento anual aí. E, assim, até o momento, a gente não se sentiu muito afetado, assim, com relação à arrecadação. Como eu mostrei aí, a gente teve, lógico, sentiu o aumento na inadimplência, mas nada que impactasse com relação às despesas, né, rotineiras da autarquia. Salário, conta de energia elétrica, os insumos, e aí vai. Acredito que, assim, se manter do jeito que está, a gente consegue, com certeza, e aí bastante tempo até o final do ano. Mas o que a gente está percebendo é que, assim, alguns projetos que estavam, né, no planejamento, talvez possa sofrer alterações, por conta disso daí mesmo, da gente dar prioridade para o essencial. Legal. Eu gostaria de primeiramente voltar a palavra com os senhores para que vocês possam estar fazendo o agradecimento. Já antecipando o meu aqui, agradeço a presença de vocês, dos palestrantes que se propuseram aí, num espaço curto de tempo que nós tivemos aí, no máximo 10 dias para organizar esse webinar. Eu vi que foi um webinar com muita qualidade, né, mostrando bastante experiências, que acredito que não só a agência reguladora ganhou com isso, mas todos os prestadores que estiveram aqui presentes, né, também ganharam, só tivemos a acrescentar. Então, gostaria de passar, doutor, na sequência que a gente já fez as apresentações, né, para que eu possa fazer as considerações finais, né. Doutor Gilberto? Eu quero agradecer a Ares por essa oportunidade, por permitir que possa ouvir os colegas, né, as outras entidades, e saber como estão lidando com a situação, né, e grato a essa iniciativa. E dizer também que eu estou à disposição para qualquer esclarecimento, compartilhar qualquer ideia, enfim, o que for necessário, os colegas que precisarem ou quiserem, né,
Então é isso, muito obrigado por essa oportunidade. Mariana? Bom, eu também gostaria, em nome da BRK, de agradecer o convite. Nós achamos que sempre essa troca de experiência sempre é muito, muito boa, né? Eu acho que nada está tão bom que não possa melhorar. Então, vendo algumas sugestões de outros colegas, de outras unidades, de outras concessões, pode apoiar muito no desenvolvimento também de vários dos que nos ouviram e de nós mesmos que participamos como palestrantes. Então, agradecer a Ares por essa oportunidade de poder compartilhar todo esse conhecimento que ela não atende a gente telefone. possui. Tá? Obrigada, Lucas. Obrigada. Ela não atende. Eu falei para você. Bom, eu queria agradecer a Ares, né, pela oportunidade de apresentar aqui as experiências aqui em Mogi-mirim. Assim, para mim foi muito enriquecedor, né, ouvir os colegas, ouvir o pessoal que tem uma outra visão até, né, a gente brinca aqui em Mogi que, por exemplo, a Sanasa, que é uma cidade próxima, é muita referência para a gente, muita coisa que a gente faz também. Então foi muito enriquecedor para mim participar, poder expor o que acontece aqui e escutar dos colegas, né, o que está acontecendo aqui na região, e com certeza foi muito, muito proveitoso para mim, várias ideias surgiram aqui para pôr em discussão agora com o nosso pessoal. Então agradeço muito a Ares pela oportunidade, e é isso aí, Lucas. Obrigado. Felipe? Agradeço também, né, em nome do superintendente aí do Márcio, pelo convite. Eu acho que o momento é oportuno. Todos estamos passando aí pela mesma problemática, cada um tentando aí, né, através dos seus meios aí, dos seus recursos, procurar a melhor forma, né, para contornar essa situação, para que para que a receita, né, a arrecadação não tenha tanta queda aí. E é isso, é muito bom, muito enriquecedor. Não sei, uma sugestão até para você, Lucas, em questão aí da agência mesmo, de repente está criando um repositório aí de iniciativas, de ideias, né, que os municípios estão tendo nesse momento aí de pandemia. A gente, né, foi 4 cidades aí escolhidas, né, mas a gente sabe que a Ares tem mais de 50 municípios aí. Então, de repente, a nível aí de agência reguladora, né, quais são as principais práticas aí que o pessoal está tendo para esse momento aí, né, para que não tenha essa perda tão grande de arrecadação. E é isso. Obrigado. Sugestão acatada e anotada. Nós vamos estar levando, sim, a diretoria, que a diretoria está presente aqui, né, neste webinar, tá? Estão todos aqui, toda a equipe, né? E desde já também quero agradecer a presença dos colegas que apoiaram aí, a presença de vocês, né, que estiveram tanto dos palestrantes como dos convidados, que sempre enriqueceram o nosso debate aqui, né, a nossa troca de experiência. Também gostaria de agradecer, tá, o pessoal, o André, que não apareceu no webinar, mas foi uma pessoa que praticamente organizou tudo esse trabalho aqui, né, o contato com os palestrantes. Então, agradecer ele e agradecer os demais colegas também da contabilidade, né? E agradecer também a equipe da Ares, né? Que, por outro lado, a gente está aqui falando, mas eles estiveram aí trabalhando bastante, cuidando da parte de TI, né? Cuidando da parte do webinar, para que tudo pudesse acontecer normalmente, né? E eu agradeço, assim, a presença de todos aí. Esperamos que numa próxima oportunidade, breve, nós possamos aí fazer um outro webinar, né? Voltado principalmente para a área contábil, né, que é a nossa área, e em breve, nos próximos dias ou meses, a gente vai estar entrando em contato de novo para mais um novo tema aí. Agradeço mais uma vez a todos, muito obrigado, tenham um ótimo dia aí, uma ótima tarde aí. Ô, Lucas, só citar mais um agradecimento ao administrador aqui do SAI, o Ronaldo, está acompanhando aqui a reunião também, que deu uma força aí na apresentação aí. Agradeço aí também, todos aí, toda a diretoria. Até mais, gente. Tchau. Até mais. Bom dia. Tchau, Obrigada. Bom, hein? Valeu, pessoal. Um abraço a todos.